Boa noite, irmãos e irmãs. Boa noite. Boa noite. Viu só? Estamos novamente na casa do Senhor para louvar e bendizer o seu nome pelas suas maravilhas, pelo seu cuidado em nossa vida, por tudo que ele representa em nosso ser. Vamos abrir a palavra do Senhor e no Salmo de número 19, do qual faremos a leitura responsiva. Vamos nos colocar em pé e ler responsivamente o Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Cantemos o hino de número 22. Altamente os céus proclamam seu divino Criador, anuncia o firmamento tuas obras, ó Senhor. Antes, noite e dia, dão sinais do teu poder, sem palavras proclamando Deus excelso por saber. Majestoso o sol caminha pelos céus com resplendor, exultando em seu percurso, enche o mundo de calor. Todo o vasto universo canta em coro teu louvor, e a nós vem doce ensino da palavra do Senhor. Tua lei quão preciosa
Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu nome. É agradável louvar e bendizer o Teu nome, Senhor. Por isso nós estamos em Tua casa, para também ouvir a voz do Teu Santo Espírito falando aos nossos corações, cantar hinos e também meditar sobre a Tua palavra. Tu és o Criador de todas as coisas e nós humildemente nos prostramos diante de Ti e Te adoramos. Queremos, Senhor, fazer a Tua vontade, queremos conhecê-la para que assim possamos cumpri-la. E a nossa vida, Senhor, reconhecemos, deve ser usada para o Teu serviço e para o Teu louvor. Abençoa o Teu povo aqui presente e também em toda a face da terra. Sê, Senhor, Senhor, com as Tuas bênçãos sobre nós, dá-nos a presença do Teu Santo Espírito e dá a todo o Teu povo a graça que vem do Teu nome. E é em nome de Cristo Jesus, nosso Rei e Salvador, que nós Te pedimos e agradecemos. Amém. Graça, misericórdia, paz da parte de Deus e Cristo Jesus, nosso Senhor, nossa saudação a todos os irmãos, adoradores nessa hora, você que está aqui conosco no santuário e a você também que está participando conosco pela internet, aonde quer que você esteja, a nossa saudação, seja bem-vindo, participe outras vezes conosco das nossas programações. Queremos lembrar aos irmãos que o pastor efetivo da nossa igreja, Evan Juarez, vice-presidente da nossa denominação, está na noite de hoje pregando em São Paulo, na Igreja Presbiteriana de Vila Mariana, que completa 70 anos de história, de vida, de existência e de organização. Estará em retorno já amanhã. Esteja orando pela vida do Evan Juarez, pelo ministério à frente da Igreja Presbiteriana do Brasil, como vice-presidente da nossa denominação. Lembre-se de orar por ele nas suas viagens. Queremos também lembrar os irmãos a respeito do encontro Kairós. Hoje pela manhã, o capitão Nascimento, por favor, Nascimento, vem dar um aviso aqui. Capitão Nascimento vai falar para a gente do encontro do Kairós, ele que é o capitão do Ministério de Casais da igreja, né? Você pensou que era o Nascimento lá do filme, não era? O Nascimento tem um recadinho do Ministério Kairós, hoje de manhã já foi passado e ouviremos novamente agora à noite. Boa noite, meus irmãos. O grupo de Casais Kairós estará promovendo, nos dias 24, 25 e 26 de agosto, o nosso segundo encontro de casais no Hotel Montes, na cidade de Brusque, em Santa Catarina. O preletor é o reverendo Lúcio dos Reis Oliveira. O pastor Lúcio é pastor da Quinta Igreja de Uberlândia. É um pastor muito dedicado a essa área, um especialista na área de casais, e ele tem vários livros publicados. Quem foi no primeiro encontro, gostou, nesse segundo vai gostar mais ainda. É um encontro que a gente fala que não é só para casais jovens, é para todos os casais, casais com recém-casados, com 10, 15 anos de matrimônio, com 40 anos de matrimônio. Você, participando desse encontro, você tem certeza que voltará com o seu casamento mais fortalecido ainda. Então, participe desse segundo encontro, é uma boa oportunidade que vocês têm em mãos. O custo é R$ 660, tudo incluso, menos o traslado. Aqui já está incluso a alimentação, hotel, os 2 dias, são 2 diárias. Nós vamos entrar sexta-feira e saímos domingo após o almoço, né, à tarde. Eu gostaria que aqueles que têm interesse de participar, que o façam a inscrição
ainda durante o mês de maio. É muito importante que nós temos que fechar com o hotel até o dia 31 de maio. Eu tenho que passar mais ou menos o número de casais que vão participar. E tenho que, inclusive, mandar já metade do custo do hotel, né? Então, por favor, aqueles que têm interesse, que têm amigos que não estão na igreja, nós estamos levando vários casais que não são da igreja, aqueles que têm amigos fora da igreja que queiram convidar, que estão passando por problemas de casamento, que estão ainda, são novos, ou mesmo aqueles já de meia idade que queiram participar, pode convidar, nós temos ainda vagas, só que as vagas são limitadas. Nós bloqueamos 80 apartamentos, então, e nós já estamos com mais de 50 inscrições. Então, aqueles que queiram participar, por favor, nos procure, a mim, ou o Peninha, ou o Cleito, ou o Vanderlei, e as nossas esposas, né, que nós estamos coordenando esse encontro. Obrigado, pastor. Só uma lembrança, o reverendo Lúcio estudou na mesma classe que eu, em Campinas, estudamos na mesma turma, formamos na mesma turma. O Lúcio era o melhor pregador da classe naquela ocasião, sujeito extremamente inteligente e muito piedoso. A igreja dele, a Quinta de Uberlândia, hoje é a igreja da moda, lá que tem o Sal da Terra, a missão Sal da Terra, tem a igreja Ceifa, mas a igreja hoje que está chacoalhando a cidade de Uberlândia é a Quinta de Uberlândia. Então, venha participar, tenho certeza que você será grandemente abençoado. Queremos lembrar os presbíteros da igreja que amanhã às 19h30 nós teremos a reunião mensal do Conselho da Igreja na sala Reverendo Jorge Landes. Você, presbítero, está convidado e convocado para essa participação. Nós queremos conhecer os nossos visitantes, mas antes de fazê-lo eu quero só passar uma informação. O diácono da igreja vai dar uma lembrança para você, da Igreja Presbiteriana de Curitiba. Dentro desse kit tem uma ficha. As demais coisas você pode levar consigo, mas a ficha do kit, preencha e, por favor, deixe na entrada ou na saída com um dos diáconos, porque será o meio pelo qual nós entraremos em contato com você. Então, preencha ali o seu e-mail, o seu telefone, e nós teremos uma grande alegria em retornar esse contato contigo, tá certo? Então, alguém que nos visita pela primeira vez nessa noite, ali atrás, queiram colocar-se em pé, os nossos visitantes, vamos lá? Isso, aqui à frente, os diáconos, por favor, estejam atentos, olha quantos visitantes nós temos, coisa boa, lá atrás, no fundo também, sejam bem-vindos, olha, coisa boa, Deus o abençoe, seja bem-vindo. Vamos todos ficar em pé, já que os visitantes ficaram em pé. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado, uma saudação. Coisa boa estarmos juntos nessa noite. E já damos início assim ao grupo de louvor. Já está com vocês. Boa noite, irmãos. É bom estarmos aqui para louvar o Senhor, para engrandecer o seu nome, aquele que é santo, que é poderoso, que é o Rei dos Reis. Mas o fato dele ser muito maior do que nós não nos distancia dele. Muito pelo contrário, ele, por essas características, ele se aproxima cada vez de nós. E hoje é um dia especial que a gente tem a celebração da Santa Ceia, onde a gente lembra o sacrifício que Deus fez por nós. E é disso que a gente vai cantar. A gente vai exaltar o nome dele, que é digno, que é maravilhoso, que tem cuidado de nós, e lembrar do amor, o amor enorme, gigantesco, incomparável que ele tem por nós, permitindo o sacrifício do seu próprio filho por nós. Amém? Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, é o Pai de amor, poderoso Deus, é o Emanuel, é o grande eu sou. Ele é o Cordeiro que me salvou, Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará, Ele sempre existiu. Ele é o Alfa e o Ômega, o início e o fim,
Salvador e Messias, amigo pra mim, príncipe da paz, só por ele eu viverei. Tu és santo, poderoso, tu és digno de adoração. Eu te sigo, eu te ouço para sempre. Te amarei. Eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo e adoro, diante dele me prostro. Eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo e adoro, diante dele me prostro. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Tu és santo, poderoso, tu és digno de adoração. Eu te sigo, eu te ouço para sempre. Te amarei. Eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo e adoro, diante dele me prostro. Eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo e adoro, diante dele me prostro. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Amém. O de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Meu triunfo, meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Eis a glória dos céus,
o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será. Pois um dia em lugar de uma cruz a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será. Pois um dia em lugar de uma cruz a coroa Jesus me dará. Olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, a morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo,
aproximo, quebrantado no seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Boa noite, irmãos. Esse é o momento do nosso culto em que nós respondemos ao Senhor com a nossa vida, com os nossos bens, com os nossos dízimos e com nossas ofertas, ao chamado que Ele faz por nós. E em gratidão nós fazemos isso. Dedicamos a Ele nosso tempo, nossos recursos, porque tudo é dele, tudo vem dele. E tudo deve ser para Ele. E por isso que nós vamos ler todos juntos esse louvor ao Senhor, registrado em Apocalipse 4:11. Livro de Apocalipse 4:11. Dando graças a Deus, reconhecendo dele a maravilha da sua criação, dele nos ter escolhido, de nós estarmos aqui louvando o nome dele. Apocalipse 4:11. Leamos todos juntos. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por tua vontade vieram a existir e foram criadas. Esse é o momento de nós entregarmos os nossos dízimos, as nossas ofertas. Nós pedimos aos nossos visitantes que não se constranjam. Esse é um ato de culto dos membros desta igreja. Enquanto os diáconos fazem o recolhimento das ofertas, nós vamos cantar o hino 65? 62. Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver, a correção paterna quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede do mar, e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Vamos ficar em pé, convido as crianças para vir até a frente. Eu te agradeço
ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias, perigos e outras bênçãos que eu mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças por tantas bênçãos que o Senhor nos dá. Te damos graças porque sabemos que tudo vem do Senhor. Te damos graças pelo privilégio que temos de poder contribuir com a obra do Teu reino aqui nessa cidade. Mas, acima de tudo, Pai, nós te damos graças pelo amor de Jesus que morreu por nós na cruz. Por isso, Pai, nós louvamos o Teu nome neste culto. Nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome. Pedimos, Pai, que o Senhor fale no nosso coração nesta hora, que nós possamos estar sempre atentos, Senhor, às questões que o Senhor coloca cada dia nas nossas vidas. Nós pedimos pelas crianças que também receberão a orientação da Tua palavra, que o Senhor possa falar no coraçãozinho dessas crianças para que elas possam sempre seguir e glorificar o Teu nome. Abençoa o reverendo Carlos, que vai nos trazer a mensagem agora, que o Senhor possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, seus projetos de ministério, e também, Pai, que ele fale agora, no nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Por favor, jogue para minha tela. Isso. Nós vamos meditar nessa noite sobre um tema que tem bastante me preocupado na nossa atual sociedade, que é a crise de ser homem. Então, a mulherada pode dizer assim, hoje nós estamos livres, né? Mas vai ter o dia da mulher também, né? A revista Veja trouxe há 2 semanas atrás uma matéria de capa, onde 3 grandes empresárias, presidentes de multinacionais, assumiam o comando de 3 mega empresas no Brasil. E na reportagem, depois do lado de dentro, aquilo só me trouxe a constatação de que, mais do que nunca, o homem está vivendo, como ser homem, um tempo de bastante crise. E já que nós estamos dentro da semana meditando nos textos do primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1 até o capítulo de número 16. Então, se você acompanhar a pastoral do reverendo Juarez no boletim, na nossa trajetória de fé, nós estamos agora iniciando a caminhada de Canaã a Babilônia, e você tem aí o desafio de, nessa semana, ler do capítulo 1 ao capítulo 16 do primeiro livro de Samuel. Hoje de manhã nós já meditamos no primeiro culto sobre os 2 ícones da nossa vida, o Icabode e o Ebenezer. Quem não constrói altares como Ebenezer gera filhos como Icabode. No culto das 9 nós já tivemos essa oportunidade no capítulo 4 do primeiro livro de Samuel. E agora no capítulo 9, versículo de número 6, eu queria pensar com vocês sobre esta realidade. Portanto, vamos ficar em pé, vamos fazer a leitura dessa passagem a uma só voz. Primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículo de número 6. Vamos lá? Porém, ele lhe disse: nesta cidade há um homem de Deus, e é muito estimado. Tudo quanto ele diz sucede. Vamos-nos agora lá, mostrar-nos-á, porventura, o caminho que devemos seguir. O texto começa dizendo: nesta cidade há um homem de Deus. Vira para a pessoa que está do seu lado e pergunta assim: nesta cidade tem um homem de Deus? Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Nessa cidade tem. Ok, vamos orar. Senhor, não basta ser homem,
nos dias que nós estamos vivendo. Acima de tudo, desejamos ser homens segundo o coração de Deus. Nossa sociedade cambaleia, Senhor, trôpega de referenciais, tanto a Deus na sociedade de uma forma geral, quanto no mundo masculino. E nós te suplicamos que o Senhor nos conceda nessa noite a oportunidade de meditarmos, repensarmos a existência familiar, pessoal, do ser homem, no mundo atual, diante dos desafios da Tua Palavra. Nós te pedimos isso. Abençoa o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Eu quero começar a nossa reflexão trazendo à baila uma canção da década de 80, do nosso ex-ministro da Cultura, senhor Gilberto Gil. Gilberto Gil canta uma música chamada Super-Homem, a canção, não sei quantos ouviram, e é uma canção que diz o seguinte: um dia vivi a ilusão de que ser homem bastaria, que o mundo masculino tudo me daria do que eu quisesse ter. Que nada, minha porção mulher, que até então se resguardara, é a porção melhor que trago em mim agora, é o que me faz viver. Quem dera, pudesse todo homem compreender, ó mãe, quem dera, ser o verão no apogeu da primavera, e só por ela ser. Quem sabe, o super-homem venha nos restituir a glória, mudando como um Deus o curso da história, por causa da mulher. O homem moderno está em crise. Acabamos de ler, e você de ouvir, uma poesia, uma música que comprova exatamente esse estado de coisas. Estão acontecendo várias mudanças culturais na sociedade, e o resultado disso é que muitos homens estão sem uma clara definição do que de fato vem a ser a masculinidade. Assim como o homem está em crise, também a nação, a família, a sociedade e o mundo de uma forma geral, aonde este homem atua, está vivendo também dramas terríveis com respeito ao seu posicionamento. O problema é que o homem já não tem uma ideia clara para onde é que ele está indo. Ele sofre de falta de identidade. Os papéis tradicionais do homem já deram a ele continuidade e equilíbrio em gerações passadas, em tempos idos. Hoje, todavia, muitos homens estão questionando quem são e que papéis devem desempenhar na vida. A sociedade tem enviado sinais conflitantes sobre o que é que de fato significa ser homem. Um exemplo claro disso, revelado em algumas publicidades de mídia, mostra, por exemplo, um comercial da TV Sky, onde Gisele Bündchen, vestida de Maria Antonieta, né, com controle remoto nas mãos, e ele quer pegar para pôr no jogo de futebol, e ela faz assim para ele, ele fica com medo, né? E aí depois, no final da propaganda, ele diz assim: magoa, princesa, né? O homem hoje está suscetível a todo tipo de mágoa por qualquer situação que seja. Alguns programas do passado exploraram essa crise da masculinidade, e havia um programa em que um sujeito brutamontes, todo assim musculoso, ou pelo menos composto como se fosse um musculoso, dizia: você está duvidando da minha masculinidade? Né? E partia para a agressão, como se a agressão fosse de fato um papel do homem. Os homens estão se sentindo forçados a redefinir os seus papéis, enquanto tentam adaptar-se a essas expectativas de mudança social. Agora esses papéis estão em transição, não mais carregam uma sólida definição
do que vem a ser essa masculinidade. A crise de propósito que estão experimentando aumentará gradativamente se continuarem a viver em estado de mente defensivo e cheio de incerteza. Essa crise ataca o núcleo de identidade do homem, deixando indeciso e fundamentalmente vulnerável. Todavia, nós precisamos lembrar que a identidade masculina não é uma questão essencialmente de papéis e de culturas, que variam de tempos em tempos e de locais para locais. É uma questão de propósito. Os homens precisam redescobrir os princípios de uma identidade dada por Deus para cumprir o seu verdadeiro propósito na face da terra. O psiquiatra paulistano Luiz Kushner, em entrevista à revista Veja, abordou essa temática da crise da masculinidade e disse, entre tantas perguntas e respostas, o seguinte: a Veja pergunta: os homens já não sabem mais comportar-se como homens? E a resposta do psiquiatra foi a seguinte: os homens de hoje estão falidos em seu papel masculino. Eles sentem-se infelizes, nervosos e vulneráveis. Uma boa parte deles sofre de uma séria insegurança financeira, o que afeta diretamente a sua condição de macho. Isso porque o trabalho é o pano de fundo da identidade masculina. O homem imagina que quanto mais dinheiro, mais prestígio, mais macho ele será diante da sociedade. Por isso, busca como nunca a realização profissional. Abandona todas as outras coisas em busca de uma realização profissional e econômica. Ao mesmo tempo, demonstra uma ânsia incomensurável por atingir a tranquilidade emocional. Do ponto de vista afetivo, ele não consegue se realizar e menos ainda se dedicar à sua esposa e à família como deveria e precisaria. Isso ocorre, primeiro, porque ele não foi ensinado a fazer isso. Segundo, porque ele está insatisfeito com sua relação com o sexo oposto. No fundo, segue acreditando de maneira muito simplista que as mulheres escolhem um homem por conta da sua condição profissional e econômica. Resposta de Luiz Kushner à revista Veja. Há um livro de psicanálise que vale a pena ler dentro da perspectiva da psicanálise, que aborda a temática interessante sobre o resgate da identidade masculina: rei, guerreiro, mago e amante. Essa abordagem da redescoberta dos arquétipos do masculino é feita por Robert Moore e David Gillett, editora Campos. Robert Moore analista junguiano e pioneiro do movimento masculino, e Douglas Gillett sustentam que a masculinidade amadurecida não é nem agressiva, nem dominadora, nem grandiosa, e sim geradora de vida, criativa e fortalecedora de relações em si mesmo e na vida de outras pessoas. Neste livro, Rei, Guerreiro, Mago e Amante, eles apresentam os 4 arquétipos principais do ser masculino dentro da percepção da psicanálise. Primeiro, o rei que deveria ser o símbolo de segurança, de administração, de serenidade, de tomadas de posições com consciência. Na crise da masculinidade, esse papel de rei se transforma em tirania ou em covardia. Um segundo papel, que é o do guerreiro, que deveria ser o símbolo do empreendedor de lutas heróicas, um modelo do super-herói. Na crise da masculinidade, esse guerreiro se transforma, ganha um formato de sádico ou de masoquista. O mago, que deveria ser o símbolo de espiritualidade, é o símbolo do sacerdócio, daquele homem que zela pela vida espiritual do seu lar. Na crise da masculinidade, se expressa como manipulador
ou como inocente negador. E por fim, eles abordam o fato de que o amante, o quarto arquétipo, que deveria ser o Dom Juan da sua própria esposa, da sua própria companheira, aquele que viria seduzi-la todos os dias durante uma caminhada afetiva conjugal, passa a ser, na crise de afetividade ou da masculinidade, se revela um viciado em sexo ou em um impotente ser homem. Por que é que nós estamos abordando essas temáticas? Por que é que nós estamos falando isso? Nosso texto nessa noite nos empurra, inegavelmente, a uma reflexão séria sobre a postura e o papel do ser homem no meio da igreja e no meio da nossa sociedade. Um masculino em crise é uma igreja em crise, é também uma sociedade perdida. No texto que lemos, a sociedade judaica estava em crise. Quem veio nos cultos da manhã sabe muito bem que os filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finéias conduziram o povo de Israel a um buraco sem fim, a um poço profundo. Aqueles dois moços que se levantaram como referenciais de liderança, fizeram todas as coisas invertidas e jogaram o povo de Israel nas mãos dos filisteus, numa iminente realidade de destruição que se aproximava. Quando eles levam a Arca da Aliança para o meio do campo de batalha, além deles perderem 32.000 soldados, a arca é levada embora, os dois filhos do sacerdote são mortos, e quando a notícia chega no arraial, Eli, um homem gordo, obeso, já idoso, recebe a notícia, cai da cadeira e morre quebrando o pescoço. E aí, o povo não tinha mais sacerdote, não tinha mais liderança, não tinha mais referencial, não tinha mais soldados. Os soldados tinham sido mortos pelos filisteus no campo de batalha, e não tinha nem mesmo a arca da presença de Deus, o símbolo visível que pudesse animá-los, fortalecê-los, entusiasmá-los. Eles estavam sem absolutamente qualquer referencial. Nesse tempo de ausência de referencial, Deus levanta um moço que fora apresentado do templo, que fora inserido no templo, que fora criado por Eli para ser um apoio à liderança sacerdotal, mas que não tinha essa responsabilidade. Ele não era nem o rei, ele não era nem o juiz governante, ele não era nem o sacerdote daqueles dias. Quem ele era? Capítulo 9, versículo 6 diz para a gente: ele era apenas um sujeito chamado homem de Deus. De quem nós estamos nos referindo? De Samuel. Samuel, que havia assumido a responsabilidade depois da morte de Eli, Ofni e Finéias, de conduzir o povo de Israel naquele momento de transição em que o povo desejava um referencial à semelhança dos povos circunvizinhos. Eles queriam um rei, eles queriam ter uma liderança visível, eles queriam ter alguém com quem eles pudessem contar, mirar, divisar e dizer: esse é o nosso rei, nós vamos segui-lo. E nesse período de transição do tempo dos juízes para o tempo da monarquia, é que nós percebemos exatamente isso, a presença de Samuel como um referencial de masculinidade para uma sociedade em crise. O texto nos apresenta o fato, desde o versículo 1 do capítulo 9, que o povo havia pedido um rei, Deus havia escolhido um rei para esse povo. E então as jumentas do pai de Saul fogem do curral, se extraviam, e Saul, juntamente com o serviçal, sai atrás procurando aonde estavam as jumentas do seu pai. Correm para cá, olham para lá, caminham para o outro lado e não conseguem encontrar aonde estavam as jumentas. Em determinado ponto dessa caminhada, eles param e o serviçal diz assim: não adianta a gente ir para lá, não adianta a gente ir para cá, não adianta a gente voltar. É melhor a gente pedir uma orientação segura. É melhor nós buscarmos um referencial que possa nos ajudar. E o serviçal diz assim para Saul: nessa cidade tem um homem de Deus, e ele é muito honrado. Tudo quanto ele diz sucede. Vamos agora lá, porque ele nos mostrará o caminho que devemos seguir. Façamos algumas considerações e indagações iniciais quanto a essa realidade. O mundo precisa
O mundo não precisa de mais homens, o mundo precisa de homens de Deus, de gente que sirva de referencial. O mundo está procurando orientação segura, referencial de credibilidade, e não está procurando, muitas vezes, figuras caricatas que possam simbolizar o riso e as piadas que são expressas diante dessa masculinidade. E a pergunta que o texto faz para a gente deve ser encarada por cada um de nós: será que há um homem de Deus neste lugar? Será que há um homem de Deus nesta cidade? Êxodo capítulo 18, pode virar a tela, versículo 21, diz para a gente: procura dentre o povo homens capazes, homens tementes a Deus. E o que me chama a atenção é a expressão homens de verdade, que aborreçam a avareza. Ora, se você tem homens de verdade, o outro lado é possível. Então, sinal que você tem homens de mentira. Se você tem que encontrar para ser líder na igreja, no povo de Deus, homens de verdade, é sinal que no meio dos homens de verdade existem homens de mentira. Mas a ideia da verdade aqui são homens comprometidos com a verdade. Primeiro livro dos Reis, capítulo 2, versículo 2, o texto bíblico nos diz: eu vou pelo caminho de todos os mortais, coragem, pois, e ser homem. E 1 Samuel 13, 14 diz: o Senhor buscou para si um homem que pudesse lhe agradar o coração. Quais são os referenciais de uma masculinidade segundo a vontade do Senhor, expressa? Nós teríamos tantos itens para destacar, mas expressa na passagem que faz parte da caminhada nossa no boletim nesta semana. Quais são estes referenciais? Primeiro, pode passar para a gente, a masculinidade segundo o coração de Deus tem valores de vida, dignidade e caráter. É impressionante como hoje em dia a expressão dignidade está vilipendiada. Nós nos lembramos de Rui Barbosa, que dizia que o homem teria vergonha de ser honesto, de ser alguém decente, de falar da sua realidade verdadeira, íntegra, digna, com a boca cheia. Hoje as meninas que são virgem falam a meia voz no meio das suas amigas, porque não é mais de bom tom você ser virgem. Os meninos que não tiveram relação sexual antes do casamento não podem nem se expressar, porque serão motivos de risada, de chacota, de piada no seu grupo de amigos. E assim a gente poderia enumerar diversas outras realidades dentro do seu trabalho, a questão de sonegar ou não, a questão de desviar ou não, a questão de ser íntegro ou não. A ideia da masculinidade traz para a gente a percepção de valores de vida. Quando Deus criou o ser humano, Deus colocou no coração deste ser humano valores de vida, e que pelo pecado foram perdidos, foram desvanecidos, e esses valores hoje estão sendo procurados avidamente por uma sociedade que não sabe mais o que de fato é a postura do masculino segundo o coração de Deus. O termo que nós encontramos no verso de número 9, que caracteriza muito bem esse expediente, é o versículo 6, que diz: nessa cidade há um homem de Deus e é muito estimado. Se você traz nas suas mãos uma Bíblia, versão revista e corrigida, a minha versão revista e atualizada traz estimado, mas a Bíblia versão revista e corrigida traz uma outra expressão: honrado. Um homem de Deus é alguém honrado. Honra, dignidade, você não compra. Não é um título que você adquire no supermercado. Eu vou no supermercado e vou comprar 1 quilo de honra de primeira, e vou levar para casa, e vou chegar honrado em casa. Honra não está no mercado. Honra está com postura, com decisão, com uma realidade de vida semeada dia a dia. De quem esse texto diz que era um homem estimado e honrado?
diz de Samuel. Samuel não se permitiu corromper, Samuel não se permitiu desvanecer. O capítulo de número 12 apresenta para a gente os versículos 13 e 4, quando Samuel resigna o seu cargo e tem que deixar a liderança para passá-la a Saul no início da monarquia. Certamente o seu coração estava dorido, chateado por conta dessa realidade. Capítulo 12, versos 3 e 4, o texto diz que ele se apresenta diante da nação, ele vai em rede nacional, ele põe a cara no vídeo daqueles dias, na internet, nas rádios, e ele faz uma pergunta para o povo: eis-me aqui, testemunhai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido. De quem é que eu roubei o boi? De quem tomei o jumento? A quem defraudei? A quem oprimi? E das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos, e eu vô-lo restituirei? Então todos lhe responderam: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma das mãos de quem quer que seja. O texto fala para a gente que essa honradez de Samuel está associada com caráter e não com reputação. O reverendo Ronaldo Lidório tem um livro lindo que deve ser lido por todos nós que estamos na igreja, que se chama Liderança e Integridade. Nesse livro, tem a livraria para você adquirir. O reverendo Ronaldo Lidório faz uma comparação entre o que vem a ser reputação e o que vem a ser caráter. Ele diz: reputação é fotografia, caráter é radiografia. Reputação é o que os outros veem do lado de fora de você. Caráter é o que Deus enxerga na sua vida de maneira interior. Reputação é o que os homens vão dizer a seu respeito no dia do seu funeral, do lado do seu caixão. Caráter é o que os anjos no mesmo instante estarão dizendo diante de Deus por conta da sua pessoa. O que é que nos falta no mundo atual para resgatarmos a masculinidade? Talvez nos falte perceber que há uma diferença entre reputação e caráter. Você pode ter uma reputação midiática, mas se você não tiver caráter, nada disso trará efetivamente uma realidade profunda. O texto fala para a gente também uma segunda lição importante. Uma masculinidade, um ser homem segundo o coração de Deus, traz uma linguagem diferenciada, Voltando para o capítulo 9, versículo 6, o texto diz: ele é muito estimado, e aí diz assim: tudo o que ele diz sucede, tudo o que ele diz sucede. Nós estamos nos aproximando da época das eleições no nosso país. Esse ano, no segundo semestre, certamente você será bombardeado via televisão dos ditos programas eleitorais gratuitos. E alguns brincam dizendo programas cômicos gratuitos, né? Alguns choram e outros riem diante daquele quadro grotesco que muitas vezes está diante de nós na televisão. Porque a grande parte da maioria das pessoas do nosso país já sabe que aquilo que se fala nem sempre se cumpre. Que as tais promessas de campanha são apenas instrumentos de manipulação eleitoral para que na urna o voto possa de fato garantir 4 anos de salário gordo dentro de uma vida pública nacional, estadual ou municipal. A categoria dos políticos, com honrosas exceções, passa por uma crise de credibilidade no nosso país. Raras e honrosas exceções, porque aquilo que se fala não se vive, não se busca. Se ainda não se busca, quanto mais se vive. O texto diz para a gente que Samuel era um arquétipo diferenciado dos homens daqueles dias. As palavras de Samuel eram palavras, ou era uma linguagem diferenciada, palavras que tinham um profundo peso de credibilidade.
texto diz para a gente que um serviçal, não é caracterizado o nome desse moço, disse para Saul: nessa cidade tem um homem de Deus, é um sujeito honrado, e a sua linguagem é diferenciada, enquanto os demais falam pelos cotovelos, mas não vivem absolutamente nada, as palavras dos seus lábios têm credibilidade, são homens comprometidos com a verdade. Terceiro lugar, há uma terceira lição que esse texto nos apresenta de maneira muito interessante, para nós resgatarmos o papel de masculinidade dentro de casa. Antes da gente entrar nesse terceiro ponto, deixa eu voltar na linguagem. A linguagem do masculino não é uma linguagem de um autoritarismo, mas de uma posição de quem pode se expressar com afetividade e intimidade sem perder a sua autoridade. Semana passada nós estávamos caminhando pelo livro de Cantares. Cantares é um livro tremendo, e tem muita gente que se sente incomodada em ler o livro de Cantares, porque Cantares é uma declaração de amor, é a exposição da intimidade do coração de um noivo para com uma noiva, de um esposo para com a esposa, e o texto começa dizendo: beija-me com os beijos da tua boca. A possibilidade de você ser, sim, masculino, homem na essência do ser que Deus criou em você, sem você deixar de ter intimidade, sensibilidade e afetividade, inclusive na sua linguagem. Mas o terceiro item, agora sim, a masculinidade tem uma terceira proposta: serviço abnegado, que vem associado à segurança do valor intrínseco de você saber que é alguém, que é um homem de Deus. O texto para a gente fala exatamente isso. Os grandes líderes da palavra de Deus se mostraram serviçais. Enquanto a sociedade dos dias de Jesus pleiteava os cargos mais nobres e principais, Jesus pega uma toalha e vai lavar os pés dos seus discípulos, e diz para os discípulos: no reino dos céus, o maior é o que vos serve. Postar-se como um serviçal, e a palavra servo, na etimologia do grego, é a palavra escravo, é aquele que não tinha dignidade, honradez, era o escravo que estava na casa, que não tinha vez e voz. Jesus usa essa expressão e põe-se naquela condição de lavar os pés dos seus discípulos, mas o fato de você ser reduzido na sua posição não significa que você perdeu a essência do seu ser. Pelo contrário, viver o evangelho, a masculinidade segundo o evangelho de Deus, é servir. O marido, como cabeça da casa, pode ser o serviçal do lar, aquele que serve a esposa, os filhos, que é também o sacerdócio dentro da realidade da casa. Os grandes líderes da palavra de Deus se mostraram assim. A arrogância e a soberba não tinham nem vez e nem voz. O homem não precisa se autoafirmar sobre quem quer que seja para que se mostre forte. Quem precisa se autoafirmar é porque, na verdade, internamente, um sujeito extremamente vulnerável. Mahatma Gandhi era um homem de aspecto fragilizado, e foi assim descrito por alguns dos seus adversários. Isso está registrado em uma das suas biografias. A aparência dessa figura que ia mudar o destino de um país na história era totalmente insignificante. Um homenzinho de físico miserável, mas com a força interna do aço ou da rocha, invencível naquilo a que se determinava fazer. Não é a carcaça que faz a diferença, é a realidade interna. Samuel era um homem de Deus, em meio a uma cultura e uma sociedade sem referenciais. A sociedade estava em transição, novos dias estavam se apresentando, tempo de monarquia, e nesse período de instabilidade social, política, cultural, ideológica, Samuel se põe como referência de um homem de Deus, de um masculino, segundo a criação do Senhor.
O homem só conseguirá superar essa crise histórica na qual hoje se vê escravizado com uma realidade: reencontrar o projeto de masculinidade para o qual Deus o criou. Deus nunca criou um monstro ignorante, arrogante, violento e destemperado. Deus criou alguém segundo a sua imagem e semelhança. Aos homens aqui presentes, vai a nossa reflexão nesta semana que passamos pelo texto de 1 Samuel, de 1 a 16. Seria impraticável passarmos por esse texto e vermos que as ameaças conjunturais e culturais que afetavam uma nação passavam pelas ameaças de uma postura de masculino bastante perdida. Não é diferente dos nossos dias. Você, mulher, ore pelo homem, pelo masculino que há na sua casa, pelo varão de Deus, pelo homem que Deus pôs no seu lar, na igreja, para que sejamos todos nós referenciais segundo o coração de Deus. Feche os seus olhos, nós vamos ter um momento de oração. Enquanto estivermos orando, nos preparando para a ceia, o grupo de louvor estará nos conduzindo a uma canção. Esteja orando por isso, ora pelos homens do nosso país, por aqueles que estão investidos de autoridade e que às vezes estão vulneráveis em meio a uma realidade de fragilidade interior. Ore por eles, clame ao Senhor pela liderança, pelos pastores da igreja, pelos presbíteros, pelos diáconos, pela sociedade dos homens da nossa denominação. É tempo de resgatarmos o projeto masculino de Deus na nossa sociedade. Enquanto o grupo de louvor estará cantando, já convidamos os presbíteros para virem à frente a celebrarmos a ceia do Senhor. Os pecados perdoar, a terra vai então cantar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo um povo eleito assumindo seu lugar pra sua fé compartilhar. Eu vejo um avivamento quando teu povo orar e te buscar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas.
meus olhos para que eu possa ver. Ensina-me a amar como me amas. Quero ser igual a ti. Tudo que sou é pra teu louvor, pois contigo vou viver pra sempre. No Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 26 em diante, encontramos este relato da ceia do Senhor. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, e neste momento em que estamos em torno desta mesa de comemoração, mesa de rememoração, mesa de lembrança, um memorial do que Cristo fez por todos nós quando morreu na cruz do Calvário, nós queremos, Senhor, humildemente e com toda a reverência, entregar a nossa vida, o nosso coração para a tua bênção. Nós nada somos. O que temos, tu não precisas. Então, só dependemos da tua misericórdia. E tu és gracioso para conosco, Senhor. Nós assim esperamos, pois queremos que tu nos aceites, que tu aceites esta participação que cada um de nós faz em coisa tão importante, que é lembrar do que Cristo fez por nós na cruz. Portanto, Senhor, habita o coração com o teu Espírito de cada um dos teus filhos e filhas que aqui se encontra, para que, através da inspiração que vem de ti, nós possamos meditar sobre a nossa vida, sobre o nosso dever, sobre os nossos privilégios e assim, ó Deus, participar desta mesa conscientemente, condignamente, fazendo como Cristo fez, uma oferta integral para ti, Senhor. É em nome dele que nós te pedimos e agradecemos. É em nome dele que nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dás hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor Jesus, como vimos nas Escrituras,
na noite que foi traído, tomou o pão e disse: isto é o meu corpo. O corpo de Cristo foi dado por amor, foi dado com toda a dedicação de uma vida entregue para o serviço de Deus e para a salvação da humanidade. Nós participamos e, quando o fazemos, devemos fazê-lo sabendo que custou muito esse sacrifício, pois Ele o fez para apagar os nossos pecados, para limpar a acusação que sobre nós pesava. Tomou sobre si todas as nossas culpas e todas as nossas dores. E assim fazendo, Ele cumpriu a justiça de Deus e nós fomos perdoados. Agradecemos a Deus esse perdão. Agradecemos a Deus esta possibilidade de virmos diante desta mesa, não com a nossa dignidade, mas com a dignidade de Cristo, pois Ele tudo fez para restaurar os nossos direitos. Tomai e comei, fazei isto em memória de mim todas as vezes que o fizerdes. Trezentos e 45. Hino 345.
De igual forma tomou Jesus o cálice e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e bebei dele, todos, fazei isso em memória de mim. Você que participou do pão, agora convidado a participar também do cálice. Memorial, celebração, lembrança do sacrifício de Cristo e da sua morte vicária na cruz. Tomai e bebei dele todos, disse Jesus, fazei isso todas as vezes em memória de mim.
Vamos nos pôr em pé, hino de número 221, vamos louvar ao Senhor com esse cântico. Ao término do mesmo, estaremos orando e recebendo a bênção. Mostrar o caminho certo, que o Senhor esteja ao teu lado para te abraçar e te proteger quando estiveres triste, que o Senhor esteja atrás de ti para evitar que homens maus te armem ciladas, que o Senhor esteja junto de ti para te amparar quando fraco pensares em cair, que o Senhor esteja acima de ti para te abençoar nesta caminhada abundantemente. Assim te abençoe e te proteja o misericordioso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, hoje e para todo sempre. Amém. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. Uma boa semana para você. Cumprimente o seu irmão com a paz de Cristo. Uma boa semana.